A avaliação de rotina do crescimento de uma criança fornece informações importantes sobre seu desenvolvimento, seu estado nutricional e sua resposta ao aconselhamento alimentar ou intervenções nutricionais. A circunferência do braço sobre o ponto médio, ou MUAC, é uma medida que pode ser usada como indicador de triagem para identificar desnutrição aguda em crianças de 6 meses a 5 anos. Mas também pode ser monitorada ao longo do tempo, a partir dos 3 meses de idade, para acompanhar o crescimento de uma criança e o risco de desnutrição. Para medir a MUAC, você precisa de uma fita MUAC não elástica, a ajuda do assistente ou responsável, uma caneta, um gráfico de crescimento MUAC. A pessoa que fará a medição da criança deve primeiro lavar as mãos. Higienize a fita MUAC antes e depois da medição para evitar a propagação de doenças. Sente-se, se possível, para medir no nível dos olhos. Bebês e crianças pequenas devem sentar-se no colo do assistente. Retire qualquer roupa que cubra o braço esquerdo da criança. Se possível, a criança deve ficar em pé ou ser segurada pelo responsável na posição vertical. Encontre o ponto médio do braço da criança seguindo esses passos. Dobre o cotovelo da criança para que o braço faça um ângulo reto. Localize a ponta dos ombros da criança com a ponta dos seus dedos. Coloque a janela da fita MUAC na ponta do ombro e meça até o cotovelo. Divida o comprimento total por 2 para encontrar o ponto médio do braço. Use uma caneta para marcar o ponto médio no braço. Endireite o braço da criança. Enrole a fita no braço da criança sobre o ponto médio que acabou de marcar, passando através da janela. Certifique-se de que a fita esteja diretamente sobre a pele e não sobre qualquer peça de roupa, horizontal ao redor do braço da criança, não muito apertada, enrugando a pele, e não muito solta. Certifique-se de que a janela da fita MUAC seja colocada sobre a marca do ponto médio e leia a medida até o milímetro mais próximo na janela de visualização. Diga um número em voz alta e registre-o imediatamente, por exemplo, 22 centímetros. Certifique-se de que a fita MUAC não apresenta dobras nem torções antes de cada uso. Uma fita torcida não fornecerá medidas precisas. É muito importante fazer essa medição de forma rápida e precisa, utilizando a ferramenta adequada. Sempre meça a MUAC no braço esquerdo da criança. Sempre calcule o ponto médio do braço, não faça estimativas. Uma única medida não reflete a taxa de crescimento. Para determinar a curva de crescimento de uma criança, suas medidas devem ser registradas rotineiramente em gráficos de crescimento.